Meus amigos, que vergonha é viver no Brasil em 2025. Vocês lembram daquele status no rastreio de várias encomendas do AliExpress que estava aparecendo lá como pacote contém itens sinalizados com infração de IPR? Eu gravei um vídeo sobre isso aqui no canal há alguns meses. Na época eu até tinha algumas teorias do porquê disso tá acontecendo. Quando eu vi os comentários de vocês, troquei ideia com vocês nos comentários lá do vídeo, essa minha teoria se confirmou um pouquinho mais, mas a questão é que depois daquele vídeo eu resolvi fazer um experimento prático para ver se a minha teoria estava correta, para tentar descobrir o motivo desse status de rastreio estar aparecendo para as pessoas. E cara, eu descobri o motivo e é muito triste. É uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria e, na minha humilde opinião, é um abuso de poder por parte da Receita Federal. Eu não tô exagerando, eu não tô brincando, só te peço aquela moral de sempre. Se você achar o vídeo relevante, fortalece aí com a gente deixando o like, se inscreve também se você for novo aqui no canal, que depois da vinheta eu vou te explicar essa história direitinho. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Para começo de conversa, você que não assistiu o vídeo que eu gravei aqui no canal comentando mais sobre essa infração de IPR, é importante que tu assista antes desse vídeo para entender o contexto de forma geral. Fazendo um resumão assim, a tal infração de IPR, ela é uma infração de propriedade intelectual, é uma coisa que existe já há muito tempo, mas até então isso nunca tinha aparecido na importação, salvo em raros casos, porque a infração de IPR ela não tem muito a ver com a importação. Essa tal infração de propriedade intelectual costuma acontecer quando você importa, por exemplo, produtos piratas. Imagina que você vai comprar uma cópia de uma action figure licenciada por uma empresa tal. É uma coisa que poderia aparecer até mesmo em smartphones piratas. Sabe aquele famoso iPhone da Shopee de 200, 300 reais, que quando a pessoa liga aparece a logo da maçã e depois o Android? Nesses casos poderia de fato aparecer a infração de IPR, porque afinal de contas aqueles produtos estariam infringindo uma propriedade intelectual. Não tô aqui para criticar isso, pelo contrário, acho que de certa forma tá até correto. Porém, isso não tem nada a ver com a parada que tem acontecido na importação, que tá acontecendo nos rastreios de um monte de gente, está acontecendo comigo nesse exato momento. Se você olhar os comentários daquele vídeo que eu gravei há algumas semanas, você vai ver várias pessoas comentando que a tal infração de IPR, ela só aparece dentro do rastreio do AliExpress. Se você rastrear em outros locais, aparece uma informação diferente, e isso é verdade, tanto que no próprio vídeo eu mostrei, talvez o pessoal não tenha assistido, mas quando você rastreia essa encomenda que tem infração de IPR no Ali, através do site dos Correios, por exemplo, aparece lá a informação de importação não autorizada e às vezes já aparece que o objeto vai ser devolvido ou aguardando destinação. Se você olhar no portal do importador, que é aquele site que a gente acessa para pagar as taxas das encomendas, por exemplo, lá também aparecia uma informação diferente. Até algumas pessoas me criticaram no vídeo dizendo que eu tinha a obrigação de abrir o portal do importador porque lá estaria o motivo exato da minha encomenda ter essa tal infração de IPR. O que, rapaziada, não é verdade, até porque eu conheço um pouquinho assim de importação, sabe? Eu importo só há quase uma década, então óbvio que eu já tinha abrido lá e vou até mostrar na tela pra vocês as encomendas que eu mostrei naquele pacote. Quando a gente joga o rastreio lá no portal Minhas Importações, aparece assim, ó, destinação comercial PF, prezado contribuinte, informamos que a importação de mercadorias com destinação comercial por pessoa física é proibida conforme artigos tal e tal. Parágrafo 5 da Instrução Normativa RFB 1737/2017 e em razão disso a encomenda será devolvida ao exterior. Presta bastante atenção, pessoal. Aqui já aparece o primeiro erro e, na minha opinião, o primeiro abuso de poder por parte da Receita. Quem eles pensam que são para determinar que a minha compra no AliExpress era de destinação comercial? Cara, com todo respeito, eu tô falando isso aqui pro auditor que tá me assistindo, se é que tem algum auditor, né? Eu acho que não tem, mas quem você pensa que é para dizer que a minha compra é destinação comercial? Vocês acabaram de ver aí na tela o rastreio com o final 636. Agora vamos lá para o AliExpress para vocês darem uma olhadinha no que tinha no meu pacote. Eu tinha uma armadilha para pegar moscas que eu ia deixar na cozinha aqui de casa quando a gente estivesse fazendo comida, uma luminária para colocar na parte de cima do meu monitor quando eu estivesse aqui no estúdio editando, trabalhando, eu ia usar ela ao invés de ter que usar a luz aqui do teto que consome mais energia e é muito mais forte, uma capinha de couro
couro para proteger o meu notebook, que foi comprada especificamente para eu utilizar nele, um sensor de porta e janela para sincronizar com o alarme aqui da minha casa para minha própria segurança, uma capinha de celular que custava R$14 para o meu Galaxy S22 Ultra, um celular de uso pessoal, e um suporte de parede para o meu tablet, mais uma vez, de uso pessoal. Cara, vocês abriram esse pacote e olharam o que tinha lá dentro? Vocês fizeram a fiscalização com o mínimo de respeito e cuidado que a gente espera de um órgão federal tão relevante como é a Receita Federal? Ou vocês só olharam pro meu pacote, viram o meu CPF e bateram lá que eu tava importando com destinação comercial porque eu importo produtos com frequência do AliExpress? Cara, que vergonha é a Receita Federal. Pois bem, pessoal, quando eu gravei aquele vídeo, e eu tô citando muito ele aqui porque ele é um vídeo que explodiu aqui no canal, ele tá com mais de 200 mil visualizações e ele, de certa forma, até furou a nossa bolha de importação. Quando eu gravei aquele vídeo, eu já imaginava que a razão para minha encomenda ter sido barrada fosse essa questão aí de comércio, que eles tivessem identificado como comércio, porque eu importo muito, só que eu não tinha nenhuma prova, porque esse status de rastreio, ele apareceu para um monte de gente, inclusive para pessoas que não compram muito no AliExpress, é só você olhar mais uma vez os comentários daquele vídeo, e aí diante disso eu resolvi fazer um experimento no AliExpress para confirmar se essa parada realmente era verdade. Eu fiz 6 compras no AliExpress, sendo 3 delas no meu nome e 3 delas no nome da Thalita. Dessas 6, 4 foram enviadas pelos Correios e 2 foram enviadas pela Anjum. Para minha sorte, 2 que eu comprei no meu nome vieram pelos Correios e 2 no nome dela também vieram pelos Correios. E as compras dela que vieram pelos Correios simplesmente chegaram de boa, enquanto as minhas compras foram barradas com a tal infração de IPR. Só que aqui, pessoal, o negócio vai se complicar de verdade. Quando a gente abre mais uma vez o portal Minhas Importações, o rastreio dos pacotes mais uma vez aparece com quase a mesma informação, só que com um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Tá lá de novo, ó, vou ler aqui na íntegra: destinação comercial PF, ocorrência não resolvida, devolução comércio PF, prezado contribuinte com mais de 150 importações nos últimos 12 meses, o que caracteriza destinação comercial. Vocês têm noção que a Receita está dizendo que porque eu comprei mais de 150 produtos nos últimos 12 meses, eu não posso mais comprar porque isso caracteriza destinação comercial? Isso não pode acontecer. Sabe por que isso não pode acontecer? Porque quando a gente continua lendo a mesma informação que aparece aqui, que são os artigos 30 e 53, parágrafo 5 da Instrução Normativa RFB 1737 de 2017, essa instrução normativa não fala nada sobre um limite de 150 importações nos últimos 12 meses. E não só isso, não existe nenhum, absolutamente nenhum documento do governo, nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma instrução normativa, nenhuma portaria que determina um limite de 150 encomendas. 150 importações, para ser mais exato, conforme fala no próprio portal Minhas Importações. Mais uma vez, deixa eu colocar essa informação na íntegra para vocês. Artigo 30. É vedada a importação por pessoa física de bens destinados à revenda ou a serem submetidos a processo de industrialização, ressalvadas as importações realizadas por produtor rural, artesão, artista ou assemelhado, conforme previsto na legislação específica. O portal também cita o artigo 53, né? Vamos lá pro artigo 53. A devolução ao exterior de remessa internacional dependerá de autorização da RFB. Eles também falam do parágrafo 5, não fica muito claro se é o parágrafo 5 lá do artigo 30 ou do 53. Sendo bem honesto, nenhum dos dois faz muito sentido, mas eu vou ler o parágrafo 5 aqui do artigo 53. O disposto no caput não elide a determinação de ofício pela fiscalização aduaneira de devolução de remessa internacional ao exterior nas hipóteses previstas nas legislações específicas, sujeita a multa por infração fiscal, ainda não paga, não sei o que, não importa muito isso daqui, e nas situações previstas pela COANA. Para você que não sabe, caput é a cabeça ali do artigo, essa parte que fala devolução ao exterior de remessa internacional. Eles basicamente estão dizendo nesse parágrafo que para devolver eles não precisam fazer nada a mais, registrar nada para realizar a devolução. Por acaso nesses parágrafos, nessa instrução normativa que eu acabei de ler para vocês me viram citar alguma coisa sobre um tal limite de 150 importações? Vocês não viram, né? Porque esse limite não
existe. Esse limite não está na lei e a Receita determinou isso pela fonte Vozes da Cabeça da Receita Federal. Só deixar claro uma coisa aqui, pessoal, eu não tô nesse vídeo criticando a atitude da Receita em relação a pessoas que importam centenas, sei lá, milhares de coisas da China sem pagar os devidos impostos para revender. A pessoa que fica usando o nome, né, fica importando como pessoa física, coisas para sua própria loja, por exemplo. Não que eu seja contra isso, tá? É só que esse não é o foco do nosso vídeo. O foco do nosso vídeo é a Receita determinar algo com base na fonte Vozes da Cabeça dela para pessoas que não estão comprando com destino comercial. No meu caso específico, como criador de conteúdo, como produtor de vídeos de tecnologia na internet, eu até entendo eles falarem isso, porque a Receita poderia falar assim: ah não, mas você, Rafinha, você, Rafael Rosa Soares Barradas, tem aí na descrição dos seus vídeos uma loja onde você vende os produtos que você mostra no seu canal depois de um tempo. Só que aqui a gente já pode rebater de uma forma simples. Eu não vendo tudo que eu compro. Só nesse cenário que vocês estão vendo aqui assim, todas as luzes e sombrinhas que tem aqui na minha frente, que vão dar umas 10, 12 unidades no total, foram compradas para uso pessoal, para trabalhar, para gravar, não para vender. Vindo da mesa aqui para trás, esse mouse, essa plantinha artificial, esse suporte, os controles que estão aqui assim, um monte de coisa que tá ali assim, eu comprei para gravar vídeos aqui no canal, para mostrar para vocês, e são produtos que nunca serão vendidos. Ainda vou além porque a maioria nem existe no Brasil, não dá pra eu comprar aquele LEDzinho aqui no Brasil, não dá pra eu comprar aquela action figure do Coringa que tá lá em cima aqui no Brasil. Então, por mais que eu tenha um CNPJ, isso não significa que tudo que eu compro como pessoa física tem destinação comercial, igual esse pacote mesmo que eu citei ainda há pouco pra vocês. Cara, o que eu vou fazer vendendo uma capinha, uma luminária? Os meus pacotes mais recentes, que tiveram essa infração de IPR, em um deles a gente tem um carregador da Voltme de 30 watts, que eu comprei para gravar um comparativo aqui no canal, porque eu tenho carregadores da Voltme de 20 watts, tenho carregadores de outras marcas mais caros, e a ideia era fazer uma seleção com os melhores carregadores para você comprar no AliExpress. Mais uma vez, nesse caso aqui, eles poderiam até falar assim: ah, mas quem me garante que depois do teu vídeo você não vai querer vender esse carregador para alguém? Aí seria destinação comercial. Mas e o outro pacote que tem dois cabos de vídeo de 3 metros, um HDMI e um DisplayPort, ambos eu vou utilizar aqui no meu computador, porque agora o meu PC fica longe do monitor, então eu preciso de um cabo mais longo para conseguir chegar nele. O pacote também tinha 4 capas de almofada com aquele materialzinho gostoso na parte de cima, parecendo um material de cobertor, de edredom, sabe? O que eu ia fazer com isso? Vocês acham mesmo que eu ia vender 4 capas de almofada, cara? É pra almofada aqui do meu sofá. Também tinha uma plantinha artificial nesse estilo, só que um pouquinho maior, que ia decorar aqui o nosso estúdio, um dissipador de calor para SSD M2, uma lanterna que eu ia deixar no carro para numa emergência ter uma lanterninha ali legal, a bateria com boa intensidade, e um apoio ergonômico para mouse e teclado, daqueles que a gente coloca na beira da mesa assim, sabe, para você apoiar o pulso e não ter ler. Como eu trabalho muito na frente do PC, às vezes fica vermelho aqui, fica inflamado, e isso pode causar a famosa lesão por esforço repetitivo. Ou seja, eu posso ter uma ler porque a Receita não deixa eu importar um negócio que é para minha própria segurança no trabalho, para minha própria segurança na hora de utilizar o meu próprio computador dentro da minha própria casa. Enfim, galera, eu já falei demais, o vídeo já ficou gigantesco. Só vou concluir dizendo o que você pode fazer para evitar isso, porque tem uma forma muito simples e eu acho que vocês já entenderam aqui ao longo do vídeo, né? Já que a gente não pode importar mais de 150 itens, mais de 150 importações, de acordo com a própria Receita Federal, com o próprio portal Minhas Importações, você que está assistindo e compra muito da China, pare de comprar no seu CPF. Não tô falando pra você se passar por outra pessoa, não. Cuidado com crime de falsidade ideológica. Tô falando pra você pegar o celular da sua mãe e falar lá assim: mãe, olha só, eu vou precisar comprar umas coisas no AliExpress e eu vou comprar na sua conta, no seu nome, porque eu quero utilizar mais os cupons, mais descontos em moedas, sabe? E aí no celular da sua mãe, de forma totalmente legal e correta, você vai comprar na conta dela, ou do seu pai, do seu irmão, da sua esposa, da sua namorada, do seu esposo, do seu namorado. Fora que muitas pessoas estão passando por esse problema pela tal infração de IPR e são pessoas que não compram tanto no AliExpress, que talvez fizeram 10, 20, 30 compras, 50 que seja no ano passado, mas não foram 150 importações. E aí a Receita tá indo lá e colocando que é destinação comercial, tá indo lá e colocando que elas não podem importar. A única coisa que me deixa mais tranquilo é que até agora, todos os produtos que eu tive esse problema de infração de IPR, o Ali aceitou o reembolso quase que imediatamente. Eu abri a solicitação,
não, coloquei lá que passou do prazo e o AliExpress meio que aprovou o reembolso automaticamente. Mas aqui eu fico até com um pouco de pena de alguns vendedores do AliExpress, sem ser loja Choice, por exemplo, que às vezes não vendem tanto, não tem uma margem de lucro tão alta, fazem o envio próprio, digamos assim, e pode ser que a encomenda não volte para a China ou volte, mas não chegue lá para eles, então às vezes os caras podem acabar saindo no prejuízo, o que é uma sacanagem. Eu espero que o AliExpress cubra os custos de vendedores que perderem o pacote aí no meio do caminho da volta para a China, porque é muito complicado isso também, né? Enfim, pessoal, acho que deu para vocês entenderem a situação, né? Deu lá o seu pacote com itens sinalizados com infração de IPR, muito provavelmente o seu CPF tá na lista negra da Receita por algum motivo. Aqui também vale comentar que algumas compras que eu fiz um pouco antes desse meu experimento chegaram no meu nome, tá? Foram 2 comprinhas que eu fiz ali e eu recebi meio que de boa, não tive problemas para receber o pacote. Só que essas 2 compras que chegaram foram pela Anjum, não foram pelos Correios. Então eu não sei se comprando pela Anjum tem menos chance de dar esse problema, até porque a gente não pode escolher se o método de envio vai ser pela Anjum ou pelos Correios. Mais pra frente, quando eu importar mais produtos, eu posso até checar isso, só que é meio chato, né? Porque já que eu sei que eu tô nessa tal lista negra, digamos assim, é meio complicado de eu querer ficar importando, insistindo em importar no meu nome, sabendo que tem grandes chances de dar lá infração de IPR, deles dizerem que eu tô importando com destinação comercial, e eu ter toda aquela dor de cabeça de novo para acionar o reembolso. Mas enfim, se você que tá assistindo ainda ficou com alguma dúvida, coloca pra gente aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pelo menos no ponto de vista informativo, para vocês saberem o que tá acontecendo, porque a notícia não é boa de forma alguma, né? Mas com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!